Olá, meus amigos. Deus abençoe vocês. Que o Espírito Santo, o Espírito que Deus enviou, o próprio Espírito de Deus, o Espírito da criação, o Espírito que falou, e tudo que ele falou aconteceu, e tudo que ele fala acontece, porque ele é Deus. Ele foi enviado de Deus para guiar os seus filhos, o seu povo, a sua família, todos os que são da família de Deus, que estão inseridos, obviamente, estão inseridos da família de Deus, estão inseridos no reino de Deus. Que todos venham ter a consciência de guardar o seu maior tesouro, a sua maior riqueza do que o pai, do que a mãe, do que os filhos, do que a mulher, o marido, a família, o dinheiro, a posição social, tudo. A maior riqueza que o ser humano pode ter é ser filho de Deus e manter essa condição de filho até a sua promoção eterna. Porque é a coisa mais difícil que existe na face da terra. Eu não digo impossível, não, porque eu só estou aqui, é porque Deus tornou possível isso. Mas eu vou dizer para vocês uma coisa, com toda a minha sinceridade. Eu tenho procurado guardar esse tesouro incalculável que é a minha salvação. Eu falei ontem que eu fui salvo, estou salvo e serei salvo se permanecer firme, fiel até o fim. Você sabe que o apóstolo Paulo, o homem de Deus, ungido, cheio do Espírito Santo, tinha os seus colegas, aqueles que aderiram à mesma fé que ele, abraçaram a fé com ele. Mas, no percurso da fé, muitos abandonaram essa fé, deixaram essa fé. E por que deixaram essa fé? Sentimentos. Os sentimentos que as pessoas dão vazão, que todos damos vazão, né? Quem não falha, quem não erra por causa dos seus sentimentos, todos nós erramos. Por isso que a gente tem que estar permanentemente na fé, ouvindo a palavra de Deus, orando, buscando, apresentando o seu corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Então, muitos, por conta do sentimento, deixaram a fé. Sentimento de mágoa, de rancor, sentimento de querer a justiça, exigir a justiça, especialmente a justiça. Porque quem abraça a fé no Senhor Jesus, abraça a justiça. Mas quando a pessoa, dentro do seu núcleo de fé, da sua igreja, quando ela deixa a injustiça falar mais alto do que a justiça de Deus, então ela perde a fé.
É o que o apóstolo Paulo diz, que por causa da má consciência, alguns deixaram a fé. E aí ele fala de Alexandre e Himeneu, por causa da má consciência. Mas a má consciência acontece quando a pessoa se deixa levar pela própria justiça, quer justiça a qualquer preço. Enquanto a justiça não chegar, quer dizer, a vingança não chegar, essa é a realidade, a justiça é a vingança que a pessoa quer. Enquanto a justiça não acontece, a pessoa fica magoada, triste. Mas quando a injustiça acontece, quando a pessoa é punida, quando a pessoa é repreendida, quando a pessoa paga, aí aquela criatura que tinha um sentimento ou ressentimento, que buscava tanto a vingança, fica feliz, fica satisfeita. Quer dizer, isso mostra que a pessoa não foi perdoada. Ela não perdoou e não foi perdoada. Isso mostra que a pessoa não é de Deus. Você tem que entender uma coisa. Quem é nascido do Espírito Santo, da água e do Espírito Santo, enfrenta esses problemas todos. Mas, por causa da sua natureza divina, porque a pessoa é espírito, isto é, ela é espiritual, ela cede, ela se torna uma pessoa dócil. Por quê? Porque Deus foi misericordioso com ela, então ela também tem obrigação de ser misericordiosa para com o seu semelhante. Então, eu digo para você que a salvação não é tão simples, não é porque, eu aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador, pronto, estou salvo. Você foi salvo, mas para permanecer salvo, você tem que manter a boa consciência. Vamos, por exemplo, ver o caso do ladrão na cruz. No último momento, ele entregou a sua vida para Jesus. Jesus disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Sabe por quê que ele foi salvo? Porque ele estava prestes a morrer. Ele foi salvo pelo gongo. Antes de morrer, ele entregou a sua vida para Jesus e foi salvo. Isso acontece com qualquer pessoa. No leito de dor, se alguém aceita, submete a sua fé, a sua vida a Jesus, é salvo no último momento. Agora, o problema, eu digo problema mesmo. O problema é que a gente aceita Jesus, segue na igreja, se torna fiel e faz até a obra de Deus, como pastor, bispo, esposa, seja lá o que for, não importa. O que importa é o seguinte, quando ela começa a fazer a obra de Deus e se depara com problemas de injustiça, a primeira coisa que ela faz é assim, eu não aceito isso não. Eu não aceito. Quer dizer, deixou-se levar pela sugestão do diabo, porque o diabo semeia injustiça, o diabo semeia pensamentos de mágoa, de ressentimento, de justiça, de querer justiça a qualquer preço. E nem todos sabem, infelizmente, que está escrito, o apóstolo Paulo fala, e se a nossa injustiça, quer dizer, se a minha injustiça for causa da justiça de Deus. Em outras palavras, se eu faço injustiça com uma pessoa, ela é injustiçada, e ela aceita aquela injustiça e submete-se a Jesus, Deus lá na frente vai justificá-la, vai honrá-la, porque ela foi injustiçada
e não se defendeu, não deixou-se levar pelo ressentimento, pela mágoa. Então, amiga, esses probleminhas, essas picuinhas que existem no meio religioso, e em especial no meio evangélico, é que fazem as pessoas abandonar a fé. Essa é a realidade. Quando Deus, nós vamos ver isso na história de Israel, quando Deus livrou Israel lá do Egito, da escravidão egípcia, Deus mostrou o poder dele, 10 sinais. O povo de Israel viu, todo o povo viu os sinais de Deus, o poder de Deus. Esse povo passou pelo meio do Mar Vermelho. É isso aí. E rumo à terra prometida. Eles levaram 40 anos andando pelo deserto. E Deus era com ele. Foi Deus quem o guiou durante 40 anos. Quer dizer, uma geração. Para prová-lo. Para prová-lo. Mas na prova desses 40 anos, apenas Josué e Calebe entraram na terra prometida. Os demais ficaram pelo meio do caminho, morreram. Você vê como é que a salvação é difícil, é muito difícil. Apenas Josué e Calebe entraram na terra prometida. Então, isso significa dizer o seguinte: quão difícil é você ser salvo, eu ser salvo, nós sermos salvos, porque nós vivemos, nós estamos no deserto, nós estamos sendo provados todo dia, toda hora, todo momento, todo instante. Todos nós estamos sendo provados. Mas, bispo, eu preciso ser provado, eu já entreguei minha vida para Jesus, eu fui batizado com o Espírito Santo, enfim. Você pode ter certeza que você vai passar pela prova. Não foi isso que aconteceu com Jesus? Jesus foi batizado com o Espírito Santo, batizado nas águas, batizado com o Espírito Santo, e o próprio Espírito Santo o levou para o deserto para ser tentado por Satanás. Quer dizer, todos somos provados e aprovados se nós perseverarmos sem cessar, indefinidamente. Minha amiga, meu amigo, se você já é salvo, graças a Deus, mas cuide para não perder esse tesouro, essa preciosidade, essa grandeza que Deus colocou dentro de você. É isso aí. Guarde-a com todas as suas forças. Não se deixe levar por ressentimentos, por mágoas, por desejo de vingança. Nada disso. Perdoa, porque maior perdão recebemos nós, não é verdade? Porque há uma filosofia, uma doutrina espalhada por aí que uma vez salvo para sempre. Não é mesmo. Não é mesmo. Eu fui salvo, estou salvo e serei salvo se permanecer fiel até ao fim. E qual é a base bíblica para o senhor dizer isso, bispo? Leia Apocalipse. E nas 7 cartas, Jesus diz para os 7 anjos das igrejas, ele diz, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Ao vencedor. Ora, para você ser um vencedor com Deus, você tem que manter a sua fé imune, intacta. Seu relacionamento, seu canal de ligação com Deus, de comunicação com Deus, tem que estar limpo,
para que nunca você perca esse contato, essa intimidade com Deus. Ao vencedor, disse Jesus. Somente 2 igrejas não foram censuradas, mas as demais 5 igrejas, todas elas foram censuradas. Todas elas o Senhor Jesus chama a atenção. Guarda o que tens, senão virei e removerei o teu candeeiro. É a salvação. Então, amiga e amigo, coloque isso como prioridade na sua vida. Quando nós estamos aqui pregando, falando, ensinando, orientando, tentando ajudar, nós estamos também exercitando a nossa própria fé e passando para vocês o que Deus nos tem dado e procurando dar, porque quanto mais a gente dá, mais a gente recebe. Então, isso é um segredo que Jesus já nos deixou. Dai, Senhor vos há dado. Quem tem, quer dar. Quem não tem, quer receber. Você é uma dessas 2 pessoas. Ou você é aquela que tem e quer dar, ou você é aquela pessoa que não tem e quer receber. Quem você tem sido? Quando a pessoa é salva, ela quer salvar. Quando a pessoa não é salva, ela até estimula a vingança. Ela até joga mais lenha na fogueira, porque é usada pelo mal para poder levar as pessoas, ou levar os amigos, ou levar os irmãos a cair em tentação. Ficamos por aqui e amanhã estaremos de volta. E não se esqueçam que domingo que vem nós vamos ter a Santa Ceia da Reconciliação, que nós vamos falar a partir de amanhã com detalhes. Deus abençoe e até lá em nome de Jesus. Amém. Preste atenção. Você lê na Bíblia, de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse, você ouve falar do início de todas as coisas, do Gênesis. A Bíblia fala também dos céus, fala da eternidade, fala da Nova Jerusalém, cujas calçadas são de ouro, e etc, etc, etc. Mas só uma única vez, Jesus fala da morte. O que vem após a morte. Porque todo mundo sabe que um dia vai morrer. Sim ou não? Ou você pensa que vai ficar para semente? Não vai mesmo. Todos nós vamos descer à sepultura, se Jesus não vier antes e nos arrebatar, não é verdade? Mas esse é outro assunto. Nós vamos falar para vocês o que Jesus fala sobre a morte, para que você saiba da verdade que liberta. A verdade que liberta. O que acontece quando uma pessoa morre? O que acontece naquele momento? Ela sai, a sua alma descola do seu corpo. O que acontece? Jesus ensina falando assim, olha, havia um homem rico, disse Jesus, havia um homem rico. Isso não é parábola não é analogia não. Isso aqui é um fato, um acontecimento. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo. E vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Esse é o lado do rico. Quer dizer, de uma ponta nós temos o rico, o poderoso.
Na outra ponta também, ele diz, havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele que é do rico. Veja que o nome do rico ele não menciona. Ele não menciona o nome do rico, mas menciona o nome do pobre. O pobre miserável. Duas pontas. Jesus está falando dos lados extremos da vida. Eu sei que tem classe média, e etc, etc, etc. Tem gente que vive, enfim, tem o pobre, muito pobre, o miserável, o desgraçado, o infeliz. Jesus está falando do pior, do mais terrível pobre. Era Lázaro, que estava sentado na porta da mansão do rico, esperando uma migalha, esperando comer alguma coisa. Além de miserável, faminto, ele estava cheio de chagas, doenças, talvez leproso, coberto de chagas, de feridas. O seu estado físico era tão deplorável que os cães vinham lamber-lhe as feridas. Devia feder muito. Ele devia cheirar demais, podre, não tomava banho, enfim. Você pode. Então Jesus fala do rico que se vestia. Jesus faz questão de dizer assim: ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo. Veja que Jesus entra nos detalhes da riqueza desse rico. E diz mais, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Era um magnata, era um rei, era um príncipe, ou era uma rainha. Dois fatos, dois casos. Um de um lado, outro de outro. Uma ponta, o outro na outra ponta. Vamos ver o que aconteceu. Você já sabe da história, vamos aqui continuar. E aconteceu, Jesus continua dizendo, e aconteceu que o mendigo morreu. E foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Olha só. Primeiro morreu o mendigo. O mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Depois morreu também o rico e foi sepultado. Só isso. O que aconteceu com o rico? O que aconteceu com o pobre? Foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. O seio de Abraão. Que seio de Abraão é esse? É onde está Abraão. No centro, onde está Abraão. No centro dos céus, onde estava Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. Não fala que vieram anjos para levar o rico para o inferno, nem para o céu. Apenas diz, morreu o rico e foi sepultado. Beleza, né? É? Sim ou não? Bem, nós vamos ver agora por que o rico foi simplesmente sepultado. Eu penso que o rico foi sepultado com toda a pompa, com todo o requinte de luxo, um caixão melhor que havia na época, uma sepultura especial, algo assim sublime. E eu imagino quantas pessoas fizeram filas enormes para visitar o rico. E o pobre não, o pobre morreu e foi julgado no túmulo. Eu penso isso, sei eu. Mas a alma do pobre, quando ele morreu, imediatamente 2 anjos vieram e levaram-na até o seio de Abraão, para os céus.
Mas a alma do rico não fala de anjos, nem menciona, mas os demônios vieram agarrar aquela alma e levá-la para o inferno. Jesus continua dizendo, e no inferno, aí acabou, a história de Lázaro ficou para trás. Agora ele fala, no inferno, ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio, nos seus braços. Quer dizer, lá do inferno, o rico viu Lázaro. Quer dizer que ele tinha olhos para ver. Ele tinha corpo para sentir o tormento. Ele estava em tormento. E então ele, clamando, disse, olha só, Pai Abraão. Ele conhecia Abraão. Ele reconheceu Abraão. Ele tinha conhecimento de Abraão, de Isaque, de Israel, dos profetas, dos mandamentos, da lei de Deus. Ele tinha conhecimento que você tem, que eu tenho, que nós temos, sobre o que foi Abraão e a sua descendência. Ele tinha conhecimento. Ele era um conhecedor das Sagradas Escrituras, da lei naquela altura. Então ele diz, Pai Abraão, tem misericórdia de mim, manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Veja que ele não pede a Abraão, Pai Abraão, por favor, me tira daqui. O que ele pede a Abraão? Para que Lázaro molhe a ponta do dedo em água e venha refrescar a sua língua. Por quê? Por que ele não pediu a Abraão para salvá-lo daquele inferno? Ó Abraão, pai Abraão, tira-me desse inferno. Não foi isso. Por quê? Por quê? Quando eu pergunto, eu quero que você tente responder. Porque no que você busca uma resposta, você raciocina. Você pensa. Você medita. Por que o rico não pediu para o pai Abraão tirasse ele dali? E pediu apenas que molhasse o dedo de Lázaro e pudesse refrescar a sua língua. Porque quem desce para o inferno sabe por que está lá. Tem consciência de que está no lugar certo. Sabe que merecia estar lá. E que não ia adiantar nada pedir para salvá-lo. Porque já sabia disso. O rico sabia disso. Por que ele sabia? Você tem que entender isso porque o desenrolar dessa história, desse fato, isso aconteceu na Babilônia. E Jesus viu, porque ele já existia antes de todas as coisas. Jesus então está contando uma história, a história verídica desses dois elementos. Tanto quanto o rico quanto o pobre. Então Abraão respondeu para o rico: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida,
e Lázaro somente males. Agora este é consolado e tu atormentado. Quem lê assim, a grosso modo, sem meditar, vai dizer assim, vai chegar à seguinte conclusão: bem, todo rico vai para o inferno e todo pobre vai para o céu. Não é isso? É ou não é? Mas a Bíblia fala que Abraão, que é o pai na fé, nosso pai na fé, Abraão, diz o texto sagrado lá em Gênesis, olha, Gênesis, lá em Gênesis diz assim, capítulo 13 e versículo 2, Gênesis 13 e 2, por favor. Se for possível, coloque aí, meu filho. Olha só o que está escrito. Era Abraão o quê? Fala, pessoal. Muito rico em gado, em prata e em ouro. Muito rico em gado, em prata e em ouro. Por que o rico que estava pedindo que Lázaro molhasse a ponta do dedo e molhasse a sua boca, a sua língua, o rico estava no inferno, e Abraão, que foi tão rico, podre de rico, veio a ser o pai na fé de todos aqueles que creem em Deus, e estava no céu, estava lá no céu. Então nós verificamos aí que existem dois tipos de ricos. O rico que tem as riquezas desse mundo, e o rico que tem as riquezas desse mundo, acima de tudo, a fé em Deus. Porque Abraão é o pai na fé. Era rico, mas era um homem de Deus, temente a Deus, amigo de Deus. Então, dois tipos de rico. Se você quiser ser rico, ganhar muito dinheiro, muito dinheiro, você vai se tornar pobre, paupérrimo, miserável, porque você vai valorizar as suas riquezas. Você vai deixar a sua fé de lado e vai investir na sua riqueza material, porque é o que você vê, é o que você sente, é o que você pega, que você usa, que você que curte o seu ser, a sua alma. Você fica satisfeito em ter tudo, uma mesa farta, roupa farta, joias, carros e aviões e etc. Então, se você quiser ser rico, pela fé, nesses termos, você pode ser rico. Só tem uma coisa: você vai se tornar pobre. Porque na hora da morte, você vai perder tudo. Toda a sua riqueza vai ficar por aí, e a sua alma vai vazia para o inferno. Mas se você quiser ser rico, ter como Abraão teve as suas bênçãos, mas sobretudo a riqueza de Abraão não começou com o seu trabalho, com a sua luta, não. A sua riqueza começou com a fé em Deus. Quando ele começou a obedecer a palavra de Deus, aí ele tornou-se rico. A riqueza de Abraão veio com a sua lealdade, fidelidade para com Deus, a sua fé em Deus. Pois a Bíblia diz que por causa da sua fé, Abraão foi justo na sua época. Amém, pessoal? E essa justiça de Abraão o contemplou com as bênçãos materiais. Então, quando
quando Abraão fala para ele: lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado, quer dizer, Lázaro é consolado e tu atormentado, não quer dizer que os ricos vão para o inferno e os pobres vão para o céu. Se fosse assim, é só você pensar um pouquinho comigo. O que existe mais nesse mundo, pobre ou rico? Pobre ou rico? Pobre. A maioria é pobre, não é isso? Não é isso? Então, obviamente, se a gente vai nessa crença de que os pobres vão para o céu e os ricos vão para o inferno, então a maioria dos pobres vai para o céu. Mas Jesus disse que a porta dos céus é estreita, o caminho é apertado, e poucos acertam com ele. Como é que você vai entender isso? Isso significa dizer que o pobre necessariamente vai para o céu e o rico, muito menos o rico, vai para o inferno. Tanto o pobre quanto o rico dependem exclusivamente da escolha que cada um faz para a sua vida. A sua vida. Você, quando morrer, você vai para o lugar onde você determinou. O rico, esse rico que fala aí dessa história, ele era judeu, porque ele chamou Abraão de pai. Ele conhecia Abraão, conhecia as leis de Moisés, ele sabia da palavra de Deus. Mas ele era um homem rico, e ele não dava a mínima para os conhecimentos dele. Ele vivia, disse Jesus, regaladamente. Quer dizer, satisfazia todos os seus anseios, todas as suas cobiças, tudo que o seu coração desejava, seus olhos viam, ele se satisfazia. E não dava a mínima para a palavra de Deus. Como judeu, ele devia guardar o sábado. Então, no sábado, ele observava, mas durante os outros dias da semana, ele se prostituía, ele adulterava, ele fazia aquelas algazarras que você já conhece bem. Senhora! Algazarra que os pobres, mesmo sendo pobres, também entram na farra. Senhor não. Ah, bispo, não é. O carnaval está aí. O carnaval está às portas. É a festa da carne. Então, pobre, rico, todo mundo entra na dança, no somebody love, não é? Ué? É ou não é? Sim ou não? Então, todo mundo se entrega aos desejos da carne. Então, tanto o pobre quanto o rico, que não atentam para aquilo que Deus falou, vai para o inferno quando morre. Tem nada desse negócio, é pobrezinho, tem nada disso. Vai para o inferno, porque sabia da palavra, sabia da disciplina do reino de Deus, mas preferiu seguir os desejos do seu coração. Então, minha amiga, meu amigo, só existem dois tipos de pessoa nesse mundo. Os que vão para Deus e os que vão para o inferno. A maioria vai para o inferno. A maioria vai para o inferno. Não tem a menor dúvida, tem certeza. O próprio Jesus disse isso. Muitos são chamados, disse Jesus. Poucos escolhidos. Você foi chamado. Se você vai ser escolhido ou não, isso depende de você. Eu fui chamado. E
Essa é a minha riqueza. Essa é a minha grande riqueza. Eu fui chamado, escolhido e permaneço escolhido. E vou ser salvo se permanecer escolhido. Se permanecer. Porque não é porque eu fui chamado, escolhido, agora eu posso deitar de papo para o ar e gozar a vida. Não. Eu tenho que manter a minha fé em dia todos os santos dias. Amém? Para que no final eu seja salvo de verdade. Quando eu morrer, passar para a eternidade, nessa fé, eu estarei com Jesus, com Abraão e etc. Mas se eu cochilar, com certeza eu vou dançar no inferno. Eu vou sofrer no inferno. 2 tipos de pessoas. Jesus falou isso. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. É o que nós temos tentado fazer. Quem crê e for batizado, será salvo. Quem não crê, Jesus disse, já está condenado. Então, você que está aqui, você que me assiste em casa, presta atenção. Morreu, minha amiga, meu amigo, não tem esse negócio de acender vela, não vai resolver. Vai acender vela para quem? Não para a alma. Se a alma precisar de luz, que vá lá para o meio do sol. Senhora, a vela vai acender, vai iluminar alguma coisa? Esse negócio de dizer que não vai para o purgatório, vai para um lugar chamado purgatório, vai purgar os seus pecados, vai expurgar os seus pecados e depois vai para o céu. Conversa mole para boi dormir. Para as pessoas pagarem missas e rezas e preces para que aquela alma seja salva. Ora, minha amiga, só na cabeça de uma pessoa que não pensa, que não raciocina, que vai aceitar essa lorota, essa conversa mole para boi dormir. Imagine, se é assim, presta atenção, se existe purgatório, então só os ricos vão ser salvos, porque só rico tem dinheiro para ficar sustentando aquela alma lá, com ofertas, com oferendas, etc. Sim ou não? Com velas, sim ou não? E o pobre, que não tem nada, não tem nem para comer, como é que vai orar, vai rezar para o que morreu, para que venha a ser livre lá do purgatório? Então é mentira, seria injustiça da parte de Deus. Deus não é injusto. Deus não é injusto, como nós, humanos, somos. Não existe purgatório. Purgatório está aqui, aqui. Se você pratica justiça, então você será salvo. Se você pratica injustiça, que é o pecado, você vai para o inferno. E se você realmente tem interesse no seu futuro eterno, porque vai para o inferno e do inferno depois vai para o lago de fogo e enxofre, que é pior do que o inferno. Porque o inferno também vai lá para o lago de fogo e enxofre. A morte vai para o lago de fogo e enxofre. Satanás vai para o lago de fogo e enxofre. Mas o que vai? A besta, o falso profeta, tudo vai para o lago de fogo e enxofre. E também aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida. Se você pratica o que é justo, se você vive uma vida pautada de acordo com a palavra de Deus, você garante a sua eternidade com Deus. Se você vive a sua vida de costas para a palavra de Deus, desdenhando a palavra de Deus, então, meu caro, você pode ter certeza, vai acontecer isso com você, o que aconteceu com esse rico. Você vai para o lugar de tormento. Tormento eterno. Eterno. Domingo que vem nós vamos continuar com isso. Nós vamos continuar com esse assunto.
E se você não gosta desse assunto, se isso não faz bem para você, porque quando se fala de vida com abundância, todo mundo, legal, vamos lá. Mas quando se fala da morte, que vai acontecer, quer você goste ou não, cedo ou tarde, sim ou não? E para morrer basta estar vivo, sim ou não? Não precisa ficar velho para morrer. É ou não é? Sim ou não? Você não precisa ficar velhinho, igual eu, para morrer, não. Você pode morrer hoje, aqui, agora. Aí mesmo na sua casa. Se você é jovem, moço, recém-nascido, não interessa. A morte vem para quem está vivo. Mas a salvação eterna está aguardando por aqueles que aceitaram Jesus Cristo como único Senhor. Senhor de suas vidas. Pessoas que entregam suas vidas no altar. 100%. Entregam seus pecados, entregam suas prostituições, seus adultérios, seus enganos, suas mentiras, tudo que não presta, tudo que tem, tudo que não presta, entrega no altar. É a vida por inteiro. Essa é a razão da fogueira santa. Quando nós temos a fogueira santa é justamente para isso. Para que as pessoas venham depositar no altar o resto de vida que tem. Para que então o Senhor Jesus venha reinar dentro delas. E essa é uma das razões porque nem sempre a pessoa recebe o batismo com o Espírito Santo, porque elas entregam quase tudo, mas fica uma reserva lá dentro, no fundo do coração. Não, isso aqui eu não vou dar não, porque, poxa, isso aqui é meu. A minha amante, o meu amante, enfim, prostituição. Sim ou não? Sabe aquela vida de gandalha? Sim ou não? Ah, poxa, eu sou muito jovem para entregar minha vida para Jesus. Eu quero usufruir. Não se esqueça que bala perdida aqui no Brasil é a moda agora. Sim ou não? Sim ou não? Então você está dançando de repente. Eu, hein? Já era. Você está lá no fogo do inferno. Porque você, não é que seja pecado você dançar, não. O pecado é você viver no pecado. O pecado é você manter-se como Senhor da sua própria vida. Quando você entrega a sua vida para Jesus, a sua vida é problema dele. Deixou de ser seu problema. Você vive na dependência dele. E quando você morre, quer dizer, não morre, você passa para a vida eterna. A sua vida depende só de você, minha amiga, meu amigo. É por isso que eu prego o Evangelho, para tentar salvar o máximo possível de pessoas. Se você é uma dessas pessoas que diz, bispo, eu me vejo perdido, eu não sei o que fazer. Jesus aceita você como está. Você pode ser prostituta, bandido, mocinho, você pode ser branco, negro, feio, bonito, magro, gordo, você pode ser o que for. Você pode ser a pior das criaturas, mas a partir do momento que você esboça uma fé no Senhor Jesus, dizendo, pelo amor de Deus, meu Senhor, eu entrego a minha vida, você é perdoado, você é lavado, o seu passado é aniquilado, é apagado, e você recebe uma vida nova que Jesus te dá. Mas se você é talvez uma pessoa religiosa, está na igreja há muitos anos, mas você tem uma reservazinha lá dentro, no fundilho do seu coração, minha amiga, meu amigo, você não é salvo. Você está enganando-se a si mesmo, porque você não entregou tudo. É tudo por tudo. É toda a sua vida, por toda a vida de Deus. O Espírito Santo não é metade de Deus. O Espírito Santo não é 90% de Deus. O Espírito Santo é 100% de Deus, é a glória de Deus dentro daqueles que se entregam de forma incondicional.
para o Senhor Jesus. Talvez você não se entregue porque você tem amizades, amigos, você tem os seus amigos que são íntimos de você e você não quer abrir mão, porque você vai entregar sua vida para Jesus, aí você vai ter que se excluir das suas antigas amizades. Jesus diz: quem ama seu pai, sua mãe, mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho e sua filha, mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu marido, sua mulher, mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama a si próprio, mais do que a mim, não é digno de mim. Ele tem que ser o primeiro na sua vida. Se ele não for o primeiro, ele não faz parte da sua vida. E se você morre, não vou falar mais o inferno, não. Eu só vou assoviar. Você já sabe o que é. Eu não quero apavorar, eu nem quero pressionar você. Eu só estou falando aqui o que é, está escrito aqui. Lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida. Ele recebeu os bens, e ele ficou cuidando dos bens, usufruindo dos benefícios da sua riqueza, como os ricos costumam fazer. Sim ou não? Sim ou não? O pobre não tem nada. A única coisa que o pobre tem é fé. Então, a probabilidade do pobre ser salvo é muito maior do que a do rico, porque o pobre não tem nada. Agora mesmo, muitos de vocês vão entregar a vida, bispo, eu não tenho nada mesmo, toma essa porcaria de vida, se o senhor aceita, toma aqui esse lixo. Jesus aceita o seu lixo como ele é, mesmo não sendo reciclável, ele aceita você. Mas se você tem dinheiro, se você tem condições, eu sou muito jovem para entregar minha vida para Jesus, ficar restrito, limitado a uma vida limpa, íntegra. Não, eu quero. Entendeu, pessoal? O que você quer? Jesus diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei com ele e cearei. Nesse momento, Jesus está batendo a porta de todos vocês que estão em casa, no presídio, no hospital, pobre, rico, miserável, seja lá o que for, todos. Jesus está batendo a porta. Quem quer? Quem está ouvindo? Você está ouvindo. Agora, não basta ouvir. Tem que abrir a porta do seu coração. E essa porta do seu coração só tem tramela do lado de dentro. Do lado de fora não tem. Você que tem que abrir a porta. É uma atitude espontânea, liberal. Amém, pessoal?